Olá, tudo bem, gente? Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma live. Depois do almoço, né? Uma live rápida. Prometi a vocês ontem. Nós faríamos uma live, lembra? Ontem a gente começou um assunto, não deu tempo. Não deu tempo de concluir, não consegui fechar o raciocínio. E eu falei, amanhã eu vou abrir em algum momento uma live pra gente conversar sobre isso, tá? Ontem a gente estava falando acerca do mapa da ignorância, lembra? A gente estava falando acerca de você mapear quais são as lacunas que existem na sua formação, né? Na sua vida acadêmica, na sua vida intelectual. E assim, a verdade é que quase ninguém quer fazer isso, né? Quase ninguém quer fazer esse mapa, porque as pessoas fogem, a tendência é que as pessoas fujam, né, dessa realidade. Porque querendo ou não, quando você faz um mapa, você enfrenta a realidade dos fatos, né, da sua vida, da sua trajetória, né? Você se encontra consigo mesmo e às vezes não é legal você perceber que tem tantas lacunas, que tem tanta coisa que você deveria saber que não sabe. E muita gente vai adiando fazer, né? Mas as pessoas que fazem o mapa, na maioria das vezes, quando eu observo, né, elas são pessoas que de fato. Tá ruim, gente? Tá mudo? Tá bom o som? Estão me ouvindo? Então, o mapa, ele serve, o mapa da ignorância serve para que vocês consigam. Sumiu o som? Oxente, tô sem som? Voltou? Voltou o som? Todo mundo ouvindo? Então, o mapa serve para você ter um planejamento, né? Para você planejar os próximos passos, planejar o que você vai fazer na sequência, enfim. Então, como é que a gente monta o mapa da ignorância? Primeira coisa é você saber quem você é e o que você quer aprender. Então, o primeiro passo é quem eu sou, o que eu quero aprender, né? O que eu preciso aprender. Então, eu sou técnica em enfermagem, certo? Na sua vida real, você lê alguma coisa sobre enfermagem? Você já esgotou os livros de enfermagem? Uma coisa que a gente precisa entender. A nossa profissão é o que a gente faz para ganhar dinheiro, é o que a gente faz para ajudar o próximo, é o que a gente faz para viver, não é? Então, se a gente não esgota o estudo nem na nossa área técnica, que é a nossa profissão, a gente querer ficar partindo para outras áreas é errado. É errado. Então, por exemplo, eu sou enfermeira, eu não esgotei todo o estudo que eu deveria ter esgotado, porque na faculdade nós sabemos ninguém esgota mesmo. Mas eu já estou interessada em ler aqui sobre outras coisas, eu estou interessada em ler aqui sobre linguagens, eu estou interessada em ler. Bom, vamos lá. Então, só vale a pena você fazer esse mapa e montar um plano de estudo, né? Se você estiver indo bem na sua área técnica. Então, digamos, eu sou enfermeira, eu não preciso estudar a minha área, tá? Eu posso seguir sendo enfermeira só com o que eu já sei. Ok, então você vai se aventurar em outras áreas, vai começar a aprender outras coisas e isso vai ser seu foco. E meu conselho é sempre parta do que é sua vocação, do que é sua profissão para as outras áreas e não o contrário. Porque se você não é bom nem naquilo que você abraçou como profissão, como você será bom em tantas outras áreas? Não é? Se você não é bom em uma área, como você vai ser bom em 6 áreas? Não é? Então a gente parte do que é mais, né, específico para o que é mais geral. Então, eu realmente estou seguro na minha profissão? Realmente eu sei o que eu devia saber na minha profissão? Eu estudo o que eu devia estudar da minha área? Não. Então, eu preciso colocar a minha área aí. Então, você faz o mapa da ignorância,
Você coloca técnicos, os livros técnicos que eu não li, que eu precisaria ter lido. Os livros técnicos que eu não conheci. Eu não esgotei a bibliografia da minha profissão. Eu não conheço todos os caras da minha profissão, eu não li a biografia deles, eu não sei quais são os métodos propostos por eles, eu não sei o que eles desenvolveram de técnicas na minha área. Não sei, eu estou trabalhando, mas eu não sei. Então, antes de você querer uma lista de livros de um monte de outras áreas, você precisa fazer o beabá, fazer o feijão com arroz acontecer, que é a sua área. Então, dentro da sua área, do direito, da economia, da pedagogia, você já esgotou a bibliografia? Você já leu, assim, 90% dos teóricos? Não. Então, o que você quer com outras áreas? Se o que você faz da vida não tá legal ainda, não tá completo, não sabe tudo que devia saber, não esgotou tudo que devia saber. Então, o meu conselho para você é mapeie. Comece o mapa da ignorância pela sua área. A área que você escolheu para dominar, tá? A área que você escolheu para ser sua profissão, é a sua vocação. Pronto. Você vai fazer uma lista de livros e de autores que você não conhece nessa área. Nessa área aqui da enfermagem, eu não conheço isso. Passei pela faculdade, mas eu não vi isso aqui. Não conheço. Não conheço a biografia de ninguém, não li biografia de ninguém, não conheço história de nada, não sei nada da minha área, cara. Eu tô na minha área, mas eu, na verdade, sou um ignorante na minha área, certo? Pronto. Eu tô na minha área, mas eu sou ignorante nela. Então, o que eu faço? Primeira coisa do mapa da ignorância é colocar a área técnica, que é a área que é o seu sustento. Então, o seu sustento é o que inicia o mapa da ignorância. Então, se você é do direito, da fisioterapia, se você é de marketing, se você é de qualquer que seja do direito, então o que você vai fazer? Fazer uma lista com a bibliografia mínima que você ainda não conhece, máxima que você ainda não conhece. Então, o mapa da ignorância começa você se preparando para ser bom em alguma coisa. Você se preparando para ser uma autoridade em alguma área. Você se preparando para ser uma voz dentro de uma profissão. Você se preparando para não ser só um peão, uma peça de peão do tabuleiro. Pronto. Mapa da ignorância deve começar pela sua área técnica. A área de atuação que você tem. Você já leu tudo que tinha para ler? Ah, Lorena, mas ninguém lê tudo que tinha para ler, meu amor. Eu não estou falando de livros que estão saindo agora. Eu estou falando de livros que muitas vezes têm 100 anos, têm 200 anos, têm 70 anos de publicados e você nunca leu. E são da sua área. Você não conhece aquilo e é profissional dessa área. Então, bibliografia 1. Bibliografia da minha área. Essa bibliografia você vai levar aí umas semanas montando. É literalmente pesquisar, a partir de um autor, pesquisar outro autor, vai lá nos livros da tua profissão e ver quais foram os que você não leu. Então, gente, toda vez que você lê um livro, você tem mais uns 5 para ler. Porque aquele autor que escreveu aquele livro, ele não tira tudo da cabeça dele. Ele foi pegar em outros autores várias coisas, e aqueles autores estão ali relacionados no decorrer dessa leitura. São livros que você devia ter lido, porque são livros que embasam teorias que foram explicadas a você, que muitas vezes você usa no seu dia a dia, na sua profissão. Então, você vai fazer uma bibliografia técnica. A sua área, se você não domina nem a sua área, como é que você vai dominar as outras? Não tem como dominar 6 áreas sem dominar uma. Então, mapa da ignorância da minha profissão. Preciso fazer. Fez? Pronto. Quais são mais 4 áreas que eu preciso dominar? Não fiz faculdade disso, nunca li sobre isso, não sou especialista nisso, mas eu, para ter cultura, para me tornar uma pessoa interessante, para me tornar uma pessoa grande, para me tornar uma pessoa com alguma voz na roda de conversa, eu preciso dominar. Ou seja, o que eu preciso saber, no mínimo, de cultura sobre 4 áreas. 4 áreas que são básicas para você ter cultura. Educação, história, arte, e aí quando eu falo arte, a gente envolve aí a pintura, a escultura, o balé,
né? Vamos lá, o que mais tem de arte? A dança, né? Tudo. E a música. Então, educação, história, arte e música. Pode observar, toda roda de conversa sempre tem uma dessas 4 áreas envolvidas. Educação, história, arte e música. Então, além da minha área técnica, pensa na mão, né, nos dedos de uma mão. São 5 coisas que a gente precisa com as quais a gente precisa se preocupar. A minha área técnica, que é o básico, é a base, é o que eu ganho dinheiro para poder comprar os livros das outras áreas. É o que me gera receita para sustentar minha casa. É o que me deixa circular na sociedade, né, com alguma moral. Então, a minha área técnica tem lacuna? Primeiro vasculhamento que você vai fazer é esse. Minha área técnica tem lacuna. Que autores da minha área eu não li? Sobram 4 áreas. Essas 4 áreas são educação. Se você tem filho, se você tem sobrinhos, se você circula, você vai estar sempre falando de educação. E eu não estou falando aqui de escola, tá? Eu estou falando de educação, de algum assunto que seja da área de educação. Comportamento, pensamento, filosofia. Então, assim, educação não é para quem é pedagogo ou para quem faz pedagogia, é para todo mundo. Todo mundo devia ter noção educacional, porque todo mundo vai criar um filho, todo mundo vai circular numa sociedade com crianças. Então, as noções de educação, elas são para a vida, elas não são uma faculdade, elas são para a vida. Então, a minha área técnica é educação, história, porque se eu não conheço o mínimo de história, eu não conheço mais nada. História é a base. Se eu não tenho noção histórica, eu não tenho noção de nada, gente. Tá? Arte e música. Lorena, por que eu separo arte de música? Porque são coisas separadas mesmo, tá? São áreas separadas mesmo. Então, o que você sabe dessas 4 áreas? Se você pudesse, agora, se a gente estivesse numa sala aqui, né? Educação, literatura tá dentro, né? Educação. Educação, a língua tá dentro. Literatura tá dentro, tá? Tudo que é educacional. Filosofia tá dentro. Essa área aqui, educação, ela se ramifica em quantas? Em 20? Em 10? Certo? Coloca como educação. Tudo aquilo que você vai aprender que está dentro do guarda-chuva da educação. Literatura está, filosofia está, certo? Está. Vamos lá. Aí a gente pensa, bom, eu vou fazer 5 listinhas. Separa 5 colunas. Quais foram os autores que eu conheci dessa área aqui? Quais foram os autores que eu conheci dessa área aqui? Quais são os músicos que eu conheço, que eu já ouvi? Eu já ouvi um CD inteiro de alguém? Eu já ouvi um álbum inteiro de alguém? Vocês já tiveram a experiência de colocar o play num álbum e deixar ele todinho tocar? Quantas vezes vocês já fizeram isso? Com quais cantores, com quais bandas? Ou vocês são pessoas que escutam músicas aleatórias, de ritmos aleatórios, de estilos aleatórios, sem conhecer nenhum? Música pra você é só pra passar o tempo, não é pra conhecer. Percebe? Então, eu tô falando de o que eu conheço. Eu só posso dizer que eu conheço algo se eu estudei algo. Então, eu falo de história. Eu conheço a história da Inglaterra, eu conheço a história da Itália, eu conheço a história da Alemanha, eu conheço a história da França, eu conheço a história do Brasil. Eu conheço o mínimo de história de alguns países. Então, quando a gente separa, a gente fica horrorizado, porque a gente vai ver, caramba, eu passei 15 anos numa escola e eu não sei muita coisa. Aí, por isso que o nome é mapa da ignorância, porque é ignorante. A gente é hoje uma sociedade ignorante. Ignorante no sentido de ignorar mesmo. Ignorar coisas óbvias, básicas, mínimas, né? Então, eu vou colocar essas 5 colunas, começando pela coluna da minha área técnica, porque se eu não sou bom nela, eu não posso ser bom em mais nada. Aí eu vou para essas outras 4, e essas 4, elas vão sendo encaixadas. Elas não são necessariamente a prioridade. Eu posso focar em uma e deixar as outras de stand-by. Eu posso fazer um rodízio, um pouco dessa, um pouco dessa, um pouco dessa, um pouco dessa.
Eu posso ter uma rotina de leitura que agracia as 5 áreas, uma por semana, uma a cada 5 dias. Pensa comigo, o mês tem 30 dias. Dá para você ter 6 áreas, cada uma com 5 dias de estudo. Então, um mês, 30 dias. Se eu tenho 5 áreas, 25 dias por mês, eu consigo estudar 5 dias cada área. Vocês já pararam para pensar que se você pega 5 áreas e tem 5 livros por mês, cada um de uma área, e você dedica 5 dias para a leitura desse livro, você consegue fechar um livro a cada 5 dias? Só com organização. Mas eu não consigo isso, por que não? Porque você não trata como uma questão de vida ou morte. Porque você se dá mais tempo do que você tem. Porque você prioriza outras coisas que são mais prazerosas do que o estudo. Existe uma série de fatores que contribuem para que você não gaste 5 dias. Quando eu falei aqui em janeiro que eu já tinha lido aquele tanto de livro, muita gente ficou assim, ah, deve ser mentira. Eu faço isso, gente. A cada 5 dias é um livro, no mínimo. Porque senão no mês eu não consegui estudar o que eu tenho para estudar. Entendeu? Então, assim, tá aí o segredo que vocês tanto queriam que eu dissesse qual é. É esse. O segredo é esse. Então, eu tenho a minha área técnica, que não conta. A minha área técnica é permanente. A minha área técnica é permanente. Eu estudo ela toda semana. Não tem como não estudar. Porque é o que eu faço para ganhar dinheiro, é o que eu faço para sobreviver. Se eu não for bom nisso, se eu não tiver competência nisso, o problema é que muita gente deixa de estudar a sua área técnica porque consegue ganhar dinheiro, consegue se sustentar mesmo sendo medíocre. Ou seja, muita gente consegue ganhar dinheiro sem estudar, fazendo o que faz sem estudar. Só que se esquece que a motivação para estudar não é o dinheiro. A motivação para estudar é você ser mais inteligente. Então, se você é mais inteligente, independentemente se aquilo vai te render um aumento, se vai te render uma gratificação, se vai te render qualquer coisa, você, por você, valeu a pena, porque você está melhor. Então, nem sempre estudar está ligado a ganhar dinheiro. É isso que vocês precisam desligar. Estudar e ganhar dinheiro são coisas diferentes. Conheço pessoas analfabetas riquíssimas e pessoas inteligentíssimas que não têm dinheiro. Por quê? Porque não há uma ligação direta entre estudar e ganhar dinheiro. No nosso país não há, no mundo não há, no capitalismo não há. Então, a sua área não é pelo dinheiro, não é pelos clientes, não é, é por você mais inteligente. O fruto que você quer colher no final é alguém que domina uma área. Se você domina uma área, você já é alguém merecedor de aplausos, certo? Então, a minha área técnica, ela é fixa. Não tenho que negociar. Eu tenho livros da minha área para ler. E essas 4 que sobram, eu vou 5 dias para um, 5 dias para outro, 5 de cara, a cada 25 dias trocando 5 livros, qual vai ser o final disso em um ano? Tem mãe que me dá feedback aqui, Lorena, não estou mais acompanhando os meus filhos, porque a cada 2, 3 dias eles terminam um livro. Sem noção sabe, do peso que existe nessa educação que os filhos estão recebendo a cada 3, 4, 5 dias um livro. Entendeu? Então, não é pelo dinheiro que você vai ganhar mais. É por você ser melhor, mais inteligente. Assim, muita gente não se ama a ponto de fazer isso por si mesmo. Né? Teologia entra na parte de história? Pode entrar, porque sem saber história você também não entende teologia. Entendeu, Débora? Pode entrar na parte de história, não tem problema. Então, o mapa da ignorância, ele é mais simples do que pintam, tá? Você traça mesmo. Sabe assim, hoje antes de dormir, pega um papel ou o bloco de notas do celular e vai anotar. Pega de cada área, você vai ver que você vai gastar alguns dias fazendo esse mapeamento para ver o que você já leu. Em literatura, em história, quais são os autores? Se eu te pedisse hoje um historiador, você saberia? Se você não saberia o nome de um historiador, isso significa que você não está lendo livros de história, né? Arte, né? Eu vou estudar primeiro o quê? O balé. Então eu vou estudar e vou esgotar. Depois eu vou estudar pintura. Depois eu vou estudar escultura. Depois eu vou estudar outras formas de dança. Música clássica, uma questão, né? Eu falei pra vocês há algum tempo que a minha paixão pela música clássica começou há poucos anos.
Eu realmente parei tudo que eu ouvia e comecei a refinar o meu gosto artificialmente, né? Eu me forcei a fazer isso. E aí, eu fiz uma linha do tempo da música clássica e fui estudando. É simples assim. Mas, Lorena, como que você acha os livros para estudar? Jogando no Google. Tem uma aba lá no Google chamada Google Livros. Vocês já exploraram a Google Livros? Você faz pesquisa na Google Livros, ela vai te dar livros. Entendeu? Você faz pesquisa na Google Imagens, a Google vai te dar imagens. Você faz pesquisa na Google Shopping, ela vai te dar lojas. Não é incrível? Então, você precisa fazer esse calendário funcionar. Sabe qual vai ser o maior difícil? O que é mais difícil nisso? Você ter disciplina. Então, por que que muita gente quer ser inteligente e muita gente não é inteligente? Porque não tem disciplina. Inteligência está ligada diretamente à disciplina. Disciplina é fazer todos os dias a mesma coisa. Todos os dias a mesma coisa. Todos os dias a mesma coisa. Certo? Então, assim, eu tenho criado eventos aqui. A mãe que me escreveu ontem, ela falou pra mim assim: ah, mas eu tô angustiada, não sei o quê. E aí algumas encheram meu direct. Eu também tô, você tá me gerando angústia. Gente, ó. A ideia aqui não é gerar angústia. A ideia aqui é melhorar a vida de vocês. Mas se vocês quiserem também, eu paro. Que eu não ganho nada, dando nada de graça. Então, eu criei esses eventos, por exemplo, a mãe falou assim: ah, agora você veio com a chave dourada, daqui a pouco você vai vir com outra coisa. Eu vou, porque a gente não tá numa jornada de você se tornar melhor. Eu não posso parar. Se eu parar, então eu criei esse evento da chave dourada, do que é necessário aprender em cada idade da criança, porque eu sei que tem mãe que não sabe. Tem mãe que não sabe o que é que se ensina para uma criança de 2 anos. Tem mãe que não sabe o que é normal o filho de 5 anos aprender. Tem mãe que não sabe o que é que o menino de 6 anos precisa saber. Então, eu falei, elas começaram a me escrever, ficavam mandando mensagem na caixinha, e o que eu fazia? Eu ia pegando essas mensagens e depois eu fui ver, tinha uma centena de mensagens de gente querendo aprender a mesma coisa. Eu falei, cara, eu vou criar um evento no qual eu vou ensinar as mães o que deve ser ensinado a cada criança em cada idade. A minha ideia é ajudar. Até porque eu coloquei esse evento a R$29,90, tá? Então, assim, dinheiro não é uma motivação, concorda? Porque se fosse, era mais caro. Então, eu vou dar uma aula para essas mães pararem de ficar loucas com isso. Ai, a professora da minha filha mandou ela parar de ler, porque ela tá lendo 3 livros ao mesmo tempo. Olha o tipo de dúvida que aparece na minha caixinha. Você, usando só o bom senso, você acha que é normal uma professora mandar alguém parar de ler? Né? É normal? Não precisa ser inteligente, não. Basta ser normal. Você acha que, assim, a professora mandou minha filha não escrever com caneta. A professora mandou minha filha não usar grafite. A professora mandou minha filha não fazer não sei o quê. Gente, aí vem uma pergunta dessa na caixinha. Eu falei, cara, as mães não sabem o que as crianças podem, conseguem fazer em cada idade. Então, por isso eu criei o evento. O que deve ser ensinado à criança em cada idade. Educação infantil e o que deve ser ensinado a cada idade. Inclusive, quem não se inscreveu ainda, digite literatura aí e se inscreva. R$29,90 para ter uma aula sobre isso e para ter uma aula sobre o livro A Chave Dourada, que não tem uma caixinha, gente, que eu abra, que não tem lá. Por favor, estou lendo A Chave Dourada e não entendi. Comecei a ler A Chave Dourada com meu filho e não entendemos. Aí eu não botei na MBC. Aí o que eu fiz? Criei uma aula. Eu falei, cara, quer saber? Vamos acabar com esse pede de negócio de chave dourada? Eu vou dar uma aula sobre a chave dourada. Mas não é pra gerar angústia. Não é pra gerar angústia, gente. Não é pra dizer, poxa, eu sou burra. Poxa, eu não sei. Poxa, eu sou ignorante. Não. É o contrário disso. É pra que você tenha mais isso no seu repertório. Aí você vai poder fazer check lá na coluna de educação, de literatura. Entendeu? Então a minha motivação não é gerar angústia. E outra coisa, a angústia é boa. Parem de querer fugir da angústia, da culpa, gente. Angústia e culpa são o que nos leva ao arrependimento e à mudança do caminho. Se vocês não tivessem angústia, não tivessem culpa, vocês não estariam mudando, vocês estariam presos no mesmo lugar da ignorância. Então, eu em hipótese alguma, eu quero gerar angústia, mas já que gerei, que bom. Elimina essa angústia aprendendo.
Lorena, como é que a gente elimina a angústia de não saber tudo que a gente precisa saber estudando? A gente elimina a angústia de não saber tudo que precisa saber estudando. Não existe uma outra sequência. Então, os eventos que são criados é para isso. Então, o primeiro mapeamento. Se vocês quiserem compartilhar comigo depois esse mapeamento, eu até ajudo, gente. O mapeamento da minha profissão. Ah, Lorena, mas eu sou vendedora. O que o vendedor vai ler? Vai ler sobre vendas. Me dê 3 grandes nomes das vendas no mundo. Linguagem persuasiva. Como encantar clientes. Você já leu isso? Não. Então você é vendedor. Você está vendendo como? Só pelo dom? Não pode aprimorar isso? Não pode melhorar isso? Não pode aplicar técnicas? Não pode pegar experiências e fazer delas a tua experiência para alavancar tuas vendas? Ou seja, você não está aproveitando a sua profissão, independentemente de ter feito uma faculdade para exercê-la ou não. Ah, eu sou vendedora de bolo. Ok, legal. Você tem 2 áreas aí na sua profissão. Culinária, vendas. O que você já leu sobre isso? Nada, eu só faço bolo. Pois vai ler. Você vai ver que você vai começar a ter insights, ideias, até para você, na sua vida pessoal, não é só na sua profissão. Que a gente lê para a profissão e depois a gente vê que aquilo é aplicável para a vida pessoal. Então, a primeira área que vocês deveriam ter permanente é a área de vocês. A pessoa é vendedora, nunca leu Napoleão Hill, não é vendedor. Ou tá vendendo menos do que poderia, não é? Tem gente que não é vendedor. Eu não sou vendedora, eu não sei vender. Eu tenho que ler alguma coisa ou outra para de vez em quando vender. Mas não tem esse dom, não tenho isso, não tenho. Então eu preciso mais do que quem é vendedor de nascença ler sobre vendas. Mas se você já é vendedor, já tem um negócio nessa área, por que não ler sobre isso? Então, minha área, quais são as outras áreas que, porque eu tenho filhos, eu preciso aprimorar, eu preciso acompanhar minimamente o meu filho? Educação é a principal. Só que atrelada à área de educação, você vai estudar arte, você vai estudar história, você vai estudar música. Então, faça um mapa disso, faça um mapa do que você já tem e um mapa para você ir preenchendo. Então, por exemplo, se eu tenho isso numa cadernetinha fixa, né? Um mapazinho fixo. Então, educação. Cara, eu vi no Instagram da Lorena, a Charlotte Mason, eu vi o Douglas Wilson, eu vi a Dorothy Sayers, eu vi quem mais? Eu vi vários autores aí, eu vi Montessori, eu vi outros autores de educação. Vai colocando na listinha. Vai colocando na listinha, porque aí você vai esgotando o que há para ler. Gente, o nosso objetivo como mães é que a gente consiga pelo menos um mínimo aí, gente, de 10 leituras de cada área. Um mínimo de 10 leituras em cada área. Por quê? Porque senão não dá para você nem abrir sua boca. Como que você vai discutir uma coisa se você não tem 10 leituras sobre aquela área? Como assim, Lorena? Gente, não estou falando leitura de um mesmo autor. Leitura de autores diferentes para que você chegue ao conhecimento. Por exemplo, muita gente pergunta assim, por que você gosta da educação clássica? Porque eu li os autores clássicos e, na minha visão de mundo, eles estão certos sobre a educação. E todos os outros, Lorena? Todos os outros estão errados. Porque eu li alguns que estavam certos, concordei com eles olhando para o mundo, a minha cosmovisão me dá isso, porque todo mundo aqui tem uma cosmovisão. Sobretudo se você é cristão. Você tem uma cosmovisão. Você sabe o que é certo e errado, sabe o que é moral e imoral. Vocês sabem. Então, quando eu vou ler algo e esse alguém está me dizendo algo diferente do que minha cosmovisão me aponta, ele está errado. Mas eu precisei ler esse autor para saber que ele está errado. Então, por que eu digo 10 leituras em cada área mínimo? Para você começar a achar que pode estudar algo. Porque aí eu já vou saber quem não estudar. Aí eu já vou saber quem não me interessa na caminhada. Me interessa caminhar com esses aqui. Então, por exemplo, a pessoa que fala para mim, eu estou estudando educação clássica. Tá, você já leu a República? Não, você não está estudando educação clássica. Estudar educação clássica se começa estudando os filósofos clássicos. Sócrates, Platão e Aristóteles são, assim, 2 anos de estudo, no mínimo. Então, assim, se a pessoa começou por Douglas Wilson só aponta para os autores básicos.
de educação clássica. Ah, eu comecei por um autor que tá aí dando palestra. O cara já bebeu de uma fonte de 4.000 anos atrás. Então eu não fui atrás dessa outra fonte, eu tô com uma fonte mais nova. Então eu já não tenho muita leitura, já não tenho muita história. Percebe então o que eu quero dizer, gente? Só para resumir. Porque essa live aqui, o intuito dela é ser rápida. É que vocês precisam mapear. Porque senão essa sensação sabe, de estar correndo atrás do rabo, ela vai acompanhar vocês, ela vai virar uma neurose, ela vai desencadear ansiedade, ela vai desencadear baixa autoestima, né? Vocês só vão conseguir montar uma vida intelectual se vocês organizarem essa vida intelectual. Não existe como fazer isso sem organizar. Não existe, eu vou lendo cada livro que Lorena indica. Nem todo livro que está indicado aqui é para agora. Existem, eu já falei disso aqui há alguns anos, né? Toda biblioteca, ela é composta por 3 seções. A seção dos livros que eu já li e preciso guardar para os próximos da minha geração lerem. A seção dos que eu estou lendo e a seção dos que eu ainda lerei. Ou seja, toda biblioteca ela aponta para o passado, ela aponta para o presente e ela aponta para o futuro. Toda biblioteca aponta para o passado. Livros já lidos não são jogados fora, são guardados e muitas vezes relidos. Tem livro que todo ano eu pego e releio, todo ano eu pego e releio, todo ano eu pego e releio. Há anos eu pego e releio, certo? A aula Chave Dourada vai estar disponível para alunos MPC 3, 2, 4, 1, tá bom? Para todo mundo. Toda biblioteca aponta para livros do presente. Os livros que nós estamos lendo são os livros de agora. E toda biblioteca tem aqueles livros que eu já comprei, estão guardados me esperando. Então assim, meu filho tem 5 anos, eu já comprei um livro que é para 9. Ótimo, deixa ele lá na seção dos livros do futuro. Porque no futuro, gente, os livros, 1, vão ter desaparecido, 2, vão estar mais caros, 3, podem não mais existir. Por que que toda biblioteca tem que ter uma seção do futuro? Porque o futuro pode não chegar para esse livro. Eu mostrei ontem um livro da Mason, que já está R$ 256. E por eu ter indicado, se não me engano, parece que já subiu. E aí sobe, 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 todo mundo compra mesmo assim, porque sabe o valor, daqui a pouco ninguém mais tem, aí fica só no Kindle. Aí daqui a pouco nem no Kindle. E assim o livro desaparece, demora 50 anos para ser reeditado por uma editora, daqui a 50 anos nós teremos 90. Não teremos lido o livro, entendeu? Então toda biblioteca aponta para os livros do futuro. A minha filha já tem livro de adolescente na biblioteca esperando por ela. Por quê? Porque naquele momento ele estava em promoção, porque naquele momento eu vi que era uma edição que não vai ter de novo, porque naquele momento eu vi que eu tinha o dinheiro e eu ia gastar com outra coisa, então eu comprei logo o que era prioridade. Então o livro do futuro já está lá. E eles são os livros tão altos, nas prateleiras mais altas, para ela não pegar antes da hora. E tem os livros do passado, tem os livros do presente, perceberam? Então, quando eu propus para vocês a Chave Dourada, não é por nada, não é para causar angústia. Poxa, mas eu não conheço nada desse autor, eu vou entrar nessa aula perdida. A ideia da aula é te explicar tudo para você sair de lá, ler e rir. Caramba, era mais simples do que eu achava. Entendeu? Lore, você ganha muitos livros das editoras? Nunca, nunca ganho livro de editora. Nenhuma editora sabe que eu existo. Entendeu? Nenhuma editora aqui sabe que eu existo. Eu não ganho nada de ninguém. Ganha sim, uma mãe homeschooler produz material, me manda, né? Uma produtora de material me manda, e eu agradeço aqui muito. Alguns a gente até adotou na escola. Mas as grandes editoras não sabem que eu existo. Certo? Não ganho nada. Nada, nada. Então, é isso. Deu para entender? Então, o mapa da ignorância, ele é dessa forma que ele é feito. Vamos fazer? Não tem mais o livro da Charlotte, ó, de ontem para hoje acabou. Percebem? Então, assim, livro tem muito também de oportunidade. Eu tive a oportunidade e eu agarrei. Certo? Então, assim, o evento, gente, é para isso. Então, digitem literatura, se inscrevam no evento, não é para gerar angústia, é para gerar paz. Vocês vão ler o livro depois e dizer, meu Deus, que livro fofo. É um livro muito fofo. É uma história muito fofa. Vários autores usam a Chave Dourada, as referências à Chave Dourada. A Chave Dourada nos ensina tudo sobre fadas. Se você quer entender sobre o mundo das fadas, você vai entender com a Chave Dourada, certo? A Chave Dourada dá para LVA criança de 6 anos ou fica puxado. Ela dá para qualquer idade, desde que você saiba, porque a criança vai te fazer perguntas.
A criança de 6 ou o adulto vai te fazer perguntas. É um livro que mexe. O imaginário dele é um imaginário que ou você tem noção do que é ou não tem. Então, se tua criança tem 6 anos, você tá pronto para conversar sobre a chave dourada com ela? Faz. Vai ser ótimo. Entendeu? E é isso que eu quero dar para vocês nessa aula. É condição de você saber do que se trata. Tem gente que fala, Lorena, eu li, mas não entendi nada. Quem são aquelas pessoas? Né? E aí não dá para conversar, porque de fato precisa explicar isso com o tempo, né? Não é uma coisinha assim, tá bom? Então, gente, mapa da ignorância, pensem sobre ele, façam e depois me digam se vocês estão seguindo a risca, se vocês estão preenchendo as lacunas, tá bom? Vou encerrando que eu vou voltar para a escola agora, tá? Um beijo.